Sim, rapaziada, o Burroval, o Dorival vai fazer a proeza de deixar o Endrick no banco. Ele vai deixar no banco simplesmente um jogador que joga Champions League e La Liga praticamente toda semana, pra colocar no time titular da seleção brasileira um jogador que, diga-se de passagem, tá jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, mas pô, não tem nem comparação um jogador de Campeonato Brasileiro para um jogador que joga simplesmente no Real Madrid e basicamente nas competições mais difíceis do ano. E se liga só aqui qual foi a desculpa esfarrapada mais uma vez do Dorival, que, diga-se de passagem, já tá ficando chato essas desculpinhas dele. Dorival explica a escolha por Astro do Botafogo e Endrick no banco para Chile versus Brasil. Aqui a palavra Astro, rapaziada, diga-se de passagem, já é demais. Mas vamos seguindo. Durante a entrevista, o treinador confirmou que Igor Jesus, centroavante do Botafogo, receberá uma oportunidade como titular. O Dorival disse o seguinte, abre aspas, Abner e Igor Jesus iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que ter isso como um peso, ainda mais além da responsabilidade natural de vestir uma camisa tão pesada como a da seleção brasileira. Aí logo em seguida dessa publicação, rapaziada, se liga só aqui na UOL meio que tentando passar um pano aí para o Dorival, se liga só. Dorival Júnior tem razão, compare números de Igor Jesus em Endrick em 2024. Se liga só aqui qual essas comparações e me diz aí nos comentários se vocês concordam ou não com a UOL. No recorte de toda a temporada, Igor Jesus tem média bem superior de gols ao Endrick. Ele balançou as redes 23 vezes em 36 partidas, o equivalente a 0,64 por jogo, entre os compromissos pelo Al-Ahly e Botafogo. Endrick tem 9 gols em 40 jogos, numa média de 0,22 por partida entre Real Madrid, Palmeiras e a própria seleção brasileira. Aqui, como sempre, a UOL com aquele jeitinho de tentar manipular os espectadores, e esqueceram só de citar um porém aqui nesses números. O Endrick, quando chegou no Real Madrid, praticamente todos esses jogos aqui que vocês verem do Endrick, normalmente ele, vários jogos dele pelo Real Madrid, ele jogou em média 5 a 15 minutos por jogo, enquanto um atacante do Botafogo é um titular absoluto. Como sempre, a UOL aqui também esqueceu um outro pequeno detalhe, e o Endrick, ele disputa a vaga com nada mais, nada menos que o Tartaruga Ninja, que, diga-se de passagem, minha visão aqui como torcedor do Real Madrid, hoje, no dia de hoje, dia 10, o Endrick, ele tá jogando muito mais futebol do que o próprio Mbappé no Real Madrid. E se o Tartaruga não tivesse o nome que ele tem, certeza, hoje ele merecia banco por um Endrick, não tem jeito. Aí, pra eu não passar raiva só eu, se liga só aqui na declaração do Burroval e me diz aí se vocês concordam ou não com ele. O que eu vejo é que o momento do Igor é um momento muito interessante. O Endrick ainda vem buscando naturalmente conhecer o seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo uma concorrência muito grande, mas mesmo assim podendo dar... Ele mesmo se autorrefutou, rapaziada. O Endrick, ele só não é titular hoje no Real Madrid, justamente porque ele tem simplesmente o Tartaruga Ninja ali no cangote dele. Porque futebol por futebol, o Endrick hoje, se jogasse no futebol brasileiro, era titular absoluto em todos os times do Campeonato Brasileiro. Dá o seu recado. Eu acho que tudo é questão de também encontrarmos esse momento dele próprio na equipe. Eu acho que, para esse instante, a própria experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente, quem sabe... Um pouquinho diferente, sim, confia. Um simplesmente joga La Liga e simplesmente joga a Champions League, que é considerado o campeonato mais difícil da Europa, enquanto o outro, não vou nem comentar qual campeonato joga. Possa ser importante a presença de jogadores com esse perfil para um jogo desse tamanho nesse instante. Isso aqui tá tudo desenhado, não tem jeito. O Dorival tá achando um jeito, um método aí de encontrar alguém, encontrar um jogador que venha salvar a seleção brasileira. Então ele tá nessa maluquice aí de atirar para todos os lados, e quem sabe uma hora ou outra ele vai acertar. E tá me cheirando aqui também que o Dorival, rapaziada, não gosta nem um pouquinho do Endrick. Era o que acontecia com o técnico Tite da seleção passada. O Gabigol tava comendo a bola, tava destruindo todo o campeonato, e quando chegava na seleção brasileira, simplesmente o técnico fazia isso que o Dorival tá fazendo hoje com o Endrick. Um vídeo que reflete muito bem isso que eu tô falando é esse aqui do Pretzel, se liga só. Olha, Igor Jesus tá fazendo um campeonato maravilhoso.
né? Tá fazendo um grande campeonato o Igor Jesus. Mas o Dorival cometeu uma incoerência, eu vou te dizer qual é. Ele falou que futebol é momento. Muitas vezes a gente usa essa frase para convocar alguém. Futebol é momento. Concorda comigo? Sim, sim. O Igor Jesus está num bom momento, certo? Isso. Mas aí ele merece a convocação. Tá, ele convocou 2 Só pra lembrar, aqui nesse vídeo não é pra desmerecer a convocação do Igor Jesus, que, diga-se de passagem, foi muito bem feita. zagueiros reservas, que não estão em bom momento. Beraldo e Fabrício Bruno. Aí, ele tá atrapalhado, cara. Eu gosto dele, adoro ele, mas ele tá atrapalhado. Tá atrapalhado. Ele levou o Fabrício Bruno, sendo que no Flamengo o Fabrício Bruno hoje é reserva. Se fosse pra ser coerente, quem era pra ir no lugar do Fabrício Bruno era o próprio Léo Ortiz do Flamengo. A questão aí, acho que é uma questão mais de... de gosto ou talvez observação dos treinos. Mas eu começaria com o Endrick esses jogos da seleção brasileira. O Endrick, mesmo com 18 anos... tá mais pronto, já tem rodagem de seleção, mesmo com 18 anos, que o Igor Jesus não tem. Reconheço o Igor Jesus fazendo um grande campeonato, tá muito bem lá no Botafogo, tá tudo certo. Mas olha, se você tem o Rodrigo, que já joga com o Endrick no Real Madrid, se você já tem um cara que tá acostumado com a seleção brasileira, eu não abriria a mão do Endrick, não. Isso, rapaziada, isso parece que não entra isso na cabeça do Dorival. Simplesmente ele tem um Rodrigo e tem um Endrick. 2 jogadores que jogam basicamente todos os dias juntos. Então, em vez da mula aproveitar esse entrosamento dos jogadores, ele simplesmente pega e tira um Endrick e vai dar oportunidade para um jogador do Botafogo que nem na seleção nunca pisou. Deixaria o Igor Jesus esperando um pouquinho ali e começaria com o Endrick essas partidas contra o Chile e contra o Peru. Ele foi perguntado sobre isso pelo Gustavo Soler e ele falou, olha, tô aí, momento, tá aquela história, Sim. Isso, né? Olha, o Endrick vai ter a oportunidade dele, aquela resposta padrão do treinador, mas de verdade, acho que o Endrick mais jogador que o Igor Jesus. É um jogador de seleção entre nós. Em outros tempos, o Igor Jesus nem Não seria passaria lembrado. perto. Não seria nem lembrado para convocação. Né? É que hoje, dada a baixa qualidade técnica dos nossos jogadores, não só o Igor Jesus, mas isso. É verdade isso, rapaziada. A seleção brasileira antigamente os melhores. Hoje já tá sendo diferente isso. Basicamente tá indo pra seleção brasileira os menos piores. Jogadores que não têm nível pra seleção, mas por estar em uma boa fase, os técnicos bagres brasileiros colocam na cabeça que eles têm que levar os caras. Foi o que aconteceu ano passado, pra quem não lembra, o Tiquinho. Todos os técnicos, todos os jornalistas queriam porque queriam um Tiquinho na seleção brasileira. E hoje tá aí o Tiquinho simplesmente reserva no Botafogo. Um bom campeonato, tá na seleção. Há 30, 40 anos atrás, o Igor Jesus não iria para a seleção. Sim. Quantos jogadores foram artilheiros de campeonato brasileiro e não vestiram a camisa da seleção brasileira? Pode pegar aí na história. Quantos Pega grandes jogadores... O Danilo, ex-Corinthians de São Paulo, nunca foi convocado para a seleção brasileira. Acredita? Nossa. Danilo hoje jogaria com o pé nas costas. O Danilo nessa seleção atual aí, no grande momento dele, ele jogaria fácil esse time. Não tem ninguém com a característica do Danilo na seleção. E não era chamado, cara. Por quê? Porque tinham outros meias muito bons também. Eu acho uma injustiça nunca terem convocado ele, né? Nem convocado ele foi. Nem convocado. Pela carreira que o Danilo tem. Aí o Igor Jesus o momento dele é bom. Todo mundo tem razão em relação a isso. Mas depender dele, hein? Rapaziada, a minha visão é que o Dorival tá simplesmente perdido. E eu volto a repetir aqui nesse canal. Pra mim, o Dorival não tem nível de seleção brasileira. No máximo, um clube brasileiro. Ou uma seleção ali como Polônia, Hungria, uma Grécia da vida, sei lá. Mas seleção brasileira, meu Deus do céu. Não dá mais. Não tem mais como aturar técnico brasileiro. Porque já tá mais do que provado que técnico brasileiro são todos ultrapassados. Então, rapaziada, essa é a minha visão sobre o Endrick ser reserva simplesmente para o Igor Jesus. E deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês fossem o Burroval, vocês iam com o Endrick ou com o Igor Jesus de titular? Comenta aí embaixo, beleza? Não esqueça, rapaziada, de deixar seu like e se inscrever no canal, caso vocês gostem de notícias sobre o Real Madrid, beleza?